Olá, irmãos, boa noite, paz de Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9, nós leremos até o verso 20. Romanos 3, 9 a 20. As crianças até 11 anos podem ir à salinha com as nossas professoras, onde também ouvirão a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Ajuda-nos, ó Senhor, enquanto meditamos na sua palavra. Ilumina a nossa mente para compreendê-la. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos em uma cultura que ensina que basicamente os seres humanos são bons. Que ensina basicamente que o problema do ser humano é que ele não teve, talvez, condições ou circunstâncias favoráveis. Muitos se embasam na frase de um antigo filósofo grego, e eu sei essa citação, porque bem na rua da minha casa tem uma escola, e está escrita essa frase de Pitágoras, que diz o seguinte: eduquemos as crianças para não punirmos os adultos. É uma bela frase, mas ela não é totalmente verdadeira, porque por detrás dela está a ideia de que o problema da humanidade é falta de conhecimento, é falta de educação, e não é verdade, porque muitos dos maiores criminosos e das mentes mais perversas são pessoas extremamente educadas, cultas e intelectuais. O problema dos seres humanos não é falta de educação, ainda que a falta de educação seja um problema, sim, mas não é isso que nos leva a tomar atitudes erradas. Alguns ensinam que os seres humanos são como um quadro branco, que pode ser pintado qualquer coisa. Também não é verdade. Também não é verdade. Nós vamos hoje aprender, à luz da palavra de Deus, quem de fato é o ser humano sem Cristo, sem a graça de Deus.
O apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, uma igreja que está experimentando problemas. E um dos problemas que essa igreja experimenta é uma crise entre judeus e gentios. Houve um imperador chamado Cláudio, que perseguiu os judeus por volta do ano 49 depois de Cristo, os expulsou de Roma. Então os judeus que faziam parte dessa igreja de Roma saíram. Mas depois de um tempo eles voltaram e agora aquela igreja era repleta de gentios. Era repleta de pessoas que não tinham uma origem judaica. E estava havendo uma crise entre eles. Uma crise étnica. Culturas se chocando. Talvez os gregos se sentindo superiores por causa do seu arcabouço intelectual. E os judeus se sentindo superiores porque eles haviam recebido a lei de Moisés. No capítulo 1, o apóstolo Paulo demonstra que os gregos são culpados, os gentios são culpados. São culpados porque Deus se revelou na natureza e eles ainda assim adoraram ídolos. Então, Paulo diz que eles são indesculpáveis. Mas no capítulo 2, ele passa a falar dos judeus. E ele começa a dizer que os judeus também são indesculpáveis. Porque sim, eles receberam a lei. Sim, eles receberam profecias. Sim, a eles foram dadas as revelações, as promessas. Todavia, eles não cumpriram a lei. Todavia, eles foram rebeldes. Por isso também são indesculpáveis. É isso que ele começa no capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 8. Aqui no versículo 9, então, ele está concluindo esta seção do livro. Ele pergunta no versículo 9, o que se conclui? Qual o entendimento que nós chegamos à luz de tudo isso? Temos nós, quando ele fala nós, é nós judeus, alguma vantagem? Ele responde, não, nós não temos nenhuma vantagem. Nós demonstramos, ele está se referindo ao capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós demonstramos que todos, judeus ou gregos, estão debaixo do pecado. Chamo sua atenção para essa expressão, debaixo do pecado. A ideia é que o pecado está sobre toda a raça humana. A ideia é que o pecado está controlando eles. E aqui está o primeiro ponto para a nossa reflexão. Muitas vezes nós pensamos que o pecado é um pequeno erro que nós cometemos. Um pequeno deslize, um pequeno equívoco. Mas algo que se a gente quisesse, a gente não teria feito. Paulo está dizendo não. Sem Cristo, judeus, ou gregos, ou gentios, todos os seres humanos, sem Cristo estão debaixo do pecado. Estão governados pelo pecado. Estão controlados, escravizados, dominados pelo pecado. Enganam-se pensando que são livres, mas na verdade são escravos da sua própria iniquidade. Ser pecador não é meramente cometer pecados, não é meramente cometer equívocos. Ser pecador é ser escravo de uma inclinação perversa que é inimiga de Deus e inimiga de todo bem. É isso que ele vai demonstrar agora no versículo 10 em diante, até o versículo 18. Ele está falando para judeus. Então ele apela para as escrituras judaicas. Ele diz como está escrito. Ele vai demonstrar, à luz das escrituras do Antigo Testamento, isto que ele está afirmando. E aqui ele vai citar 5 salmos e um trecho do profeta Isaías. Primeiro ele diz, não há justo, não há nenhum sequer. Justo é aquela pessoa, nesse texto, que cumpre integralmente a lei. Paulo está dizendo, não há ninguém que cumpra integralmente a lei de Deus. Não há ninguém que obedeça perfeitamente em todos os momentos da sua vida, no passado, no presente ou no futuro, a lei de Deus. Nenhum sequer, com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. No verso 11 ele diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aqui a expressão entender é muito mais do que assimilar alguns conceitos teológicos.
Entender é discernir espiritualmente, ou seja, Paulo está dizendo que aqueles que estão debaixo do pecado não têm nenhum entendimento espiritual, estão em trevas, estão na ignorância, estão na escuridão, não sabem o que fazem. Ele diz ainda, não há quem busque a Deus, não há quem busque a Deus, sem Cristo ninguém busca a Deus. Aí você diz, isto parece estranho, porque há pessoas que não são regeneradas, há pessoas que não servem a Deus, mas aos domingos estão em igrejas, estão orando, estão levantando as mãos, estão lendo a Bíblia, estão dizimando, estão aparentemente servindo, estão pedindo algo de Deus. Como é que não há quem busque a Deus? Mas aqui que está o ponto. Paulo não está dizendo não há ninguém que busque os benefícios de Deus. Muitos buscam os benefícios de Deus, muitos buscam as bênçãos de Deus, muitos buscam paz, muitos buscam conforto, muitos buscam propósito, muitos buscam algum tipo de sabedoria, mas Paulo está dizendo, não há quem busque a Deus, não há quem procure de fato servi-lo. Sem Cristo, debaixo do pecado, não há um desejo sincero de se tornar um servo do Senhor. Todas as vezes que nós buscamos a Deus com sinceridade, saibamos, irmãos, foi o Senhor que nos buscou primeiro. Todas as vezes que nós chamamos pelo Senhor, saibamos, irmãos, foi o Senhor que nos chamou primeiro. Por isso que o apóstolo João vai dizer, não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Ele nos amou e deu seu Filho por nós. Debaixo do pecado, não há quem busque a Deus. O verso 12 continua, todos se extraviaram, se desviaram, saíram do caminho, e lembremos que Jesus é o caminho, e a uma se fizeram inúteis. Essa palavra inútil está ligada à palavra monturro, está ligado à palavra lixo. Alguma coisa sem valor, alguma coisa sem significado profundo. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias seria como nos primeiros dias, porque na verdade sempre foi igual, nunca mudou. Os homens sempre são o seguinte, os homens debaixo do pecado, os homens sem a graça de Deus, eles vão comer, eles vão beber, eles vão casar, eles vão se dar em casamento. A vida deles se resume ao temporário, eles esquecem o que é eterno. E Paulo diz, essa é uma vida inútil, essa é uma vida inútil. Viver para buscar prazeres, esquecendo da eternidade, é uma vida sem sentido. Ele diz, não há quem faça o bem, continua no versículo 12, não há nenhum sequer. Novamente, talvez você e eu possamos perguntar, mas como assim? Não há quem faça o bem? Nós vemos tantas pessoas que se dizem até ateias, ou que professam outras tradições religiosas, que ajudam o próximo. Em que sentido não há quem faça o bem? Lembremos que o Senhor Jesus ensinou que quando Deus nos julga, Ele não vê apenas a nossa ação, mas Ele vê também a nossa motivação. E lembremos também que o pecado tem muito mais a ver com o coração do que com as mãos. Por isso que o Senhor Jesus disse, se alguém olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério. Por isso que se alguém olhar para o seu irmão e falar raca, ou seja, você não tem valor nenhum, você é vazio, essa pessoa já é réu do inferno. É por isso que se alguém odeia, o apóstolo João diz, já assassinou, é parente de Caim. Por isso não há quem faça o bem, e mesmo os melhores, aparentemente, socialmente, eles vão carregar, sem a graça de Deus, um orgulho no coração, sentindo-se superiores porque fazem o que outros não fazem, e o orgulho é a pior forma de pecado aos olhos de Deus, porque todo dom perfeito vem do Pai das luzes, no qual não há sombra nem variação de mudança. O verso 13, ele começa a apresentar então uma outra faceta dessa vida depravada no pecado. No verso 11 e no verso 12, perceba que a relação é muito vertical. Paulo está falando muito dos desdobramentos do pecado no relacionamento com Deus, mas agora ele vai falar dos desdobramentos do pecado no relacionamento uns com os outros. No verso 13 ele diz, a garganta deles é um sepulcro aberto. Qual a ideia de um sepulcro aberto? Você está passando por um cemitério,
E aí tem um túmulo aberto, e lá dentro tem um corpo em decomposição. Lá tem bichos, lá tem larvas, lá tem moscas, lá fede. A garganta deles é como um sepulcro aberto. Debaixo da graça de Cristo, nós, quando falamos, proferimos palavras que fedem, palavras de morte. Ele continua: com a língua urdem engano, mentem, manipulam, praticam a arte da bajulação para alcançar os seus intentos, são hipócritas. Diz mais: veneno de víbora está nos seus lábios, são como serpentes. Usam palavras para ferir, usam palavras para agredir, praticam agressão verbal e agressão psicológica como se essa fosse a coisa mais normal, saudável e esperada da vida. Difamam, fazem fofoca e não têm nenhuma consciência de que isto em si é uma coisa terrível. A boca, verso 14, eles têm cheia de maldição e de amargura. Eles estão sempre reclamando, eles estão sempre falando mal de alguém, eles estão sempre despejando toda a sua maldade interior. No verso 14 ele avança, no verso 15 ele avança, agora fala dos pés. Os pés são velozes para derramar sangue, eles gostam de sangue, eles gostam de guerra, eles gostam de briga, eles gostam, verso 16 diz, de destruição e de miséria. Por onde eles passam, eles deixam um rastro de caos. E o verso 17 diz que eles desconhecem o caminho da paz. Eles não são pacificadores. Eles não são pacificadores. Eles não são pacificados e não são pacificadores. Por isso que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma das marcas do não regenerado, uma das marcas de alguém que não conheceu a Cristo verdadeiramente, é que a sua vida é marcada por contendas, é marcada por relacionamentos quebrados, é marcada por amarguras, é marcada por miséria, é marcada por destruição. São incapazes de perdoar, são incapazes de pedir perdão. E no verso 18, ele diz qual é a causa de tudo isso, como que concluindo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. A expressão diante dos seus olhos significa o que eles estão contemplando, o que eles estão vendo, aonde eles fixaram a atenção deles, eles não fixaram no temor de Deus. Eles não fixaram no temor de Deus. O que é temor de Deus? É uma reverência profunda, sabendo que Ele é fiel, tanto para retribuir o bem quando é feito de fato como bem para a glória dEle e pela graça dEle, como também é justo para retribuir o mal, para julgar cada um segundo as suas obras. Eles desconsideram que Deus é juiz, e desconsideram que Deus é galardoador daqueles que os buscam. Eles são ateus na prática. Eles dizem que conhecem a Deus, eles dizem que adoram a Deus, eles dizem que amam a Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Qual a esperança? Qual a solução? Talvez alguém ouvindo o apóstolo Paulo falar isso, diria: mas Paulo, para que então a lei nos foi dada? Para que então os 10 mandamentos nos foram dados? Para que então toda essa revelação antes de Cristo? Ele continua, ele vai explicar isso. Ele diz no verso 19 o propósito da lei. Ele diz que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Propósito da lei, Paulo está dizendo, não é salvar. O propósito da lei é mostrar que nós somos condenáveis e que nós somos condenados. Nós não somos salvos pelas obras da lei. É o que ele diz no verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei. Porque pela lei é que vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei é que nós nos sabemos pecadores.
A lei não foi dada para salvar. A lei é como um espelho que mostra a feiura da minha alma, a feiura da sua alma. A lei é como um diagnóstico que mostra a doença. E ela nos prepara para recebermos o remédio. Meus irmãos, o que nós podemos extrair para as nossas vidas disto que aqui foi exposto na palavra de Deus? Primeiramente, nós precisamos expurgar de nós, remover de nós, exorcizar de nós todo senso de orgulho e de superioridade. O pecado nos nivela. O pecado nos nivela. Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Uma vez ouvi uma provocação muito interessante do reverendo Timothy Keller, no livro dele, O Deus Pródigo. Ele disse: por que Jesus, nos dias do seu ministério, estava cercado por publicanos, pecadores e prostitutas, e quando nós vemos as nossas igrejas, parece que nós não temos esse público conosco. Nós temos geralmente muitos fariseus e mestres da lei, e poucas pecadoras, prostitutas, poucas pessoas na miséria. Por quê? Eu achei uma provocação interessante. Por quê? Não seria, irmãos, porque nós nos sentimos superiores a eles? Não seria, irmãos, porque nós nos achamos melhores, e então eles não se sentem confortáveis conosco? Não estou dizendo que temos que aliviar, que temos que adaptar a verdade é que liberta, portanto ela tem que ser proclamada. Todavia, não seria o caso de estarmos tratando pessoas que estão vivendo uma vida longe de Deus, como se nós fôssemos melhores do que elas, como se a vida que nós estivermos vivendo hoje, se for em algum modo boa, não seja tão somente por causa da graça de Deus? Entender a doutrina do pecado, da depravação total, deve nos levar a essa conclusão. Nós não somos melhores que absolutamente ninguém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E não fosse a misericórdia do Senhor, não fosse a compaixão do Senhor, não fosse Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo, não por méritos nossos, mas por sua livre e exclusiva graça, nós seríamos piores do que nós imaginamos. Que o Senhor tire do nosso coração todo orgulho, e que quando nós olharmos alguém em uma condição de pecado, possamos orar e dizer: Senhor, assim como Tua graça alcançou este pecador como eu, alcança este também. Tem misericórdia dessa vida. Mas uma segunda reflexão que nós precisamos fazer é olhar para essa descrição que Paulo faz desses que estão debaixo do pecado e comparar conosco mesmo. Você percebe as descrições deles? Eles não buscam a Deus. Eles não buscam a Deus. Eles não querem Deus. Eles querem o que Deus dá. Eles usam a língua para destruição alheia. Eles usam a língua para fofocar, para difamar, para ferir. Tem gente até que diz assim: comigo é assim, bateu, levou. E fala rindo, com orgulho, um orgulho adâmico, não cristão, adâmico. Bom, meditar nesse texto me fez pensar muito nos meus próprios relacionamentos, nas minhas próprias palavras. Me fez pensar muito sobre perdão. O não regenerado, ele não conhece o caminho da paz. O caminho dele
é de contenda. Olhemos para as nossas vidas, irmãos. Eu não estou falando isso aqui para você julgar outra pessoa. Eu não estou falando para você estar pensando o seguinte: poxa, o fulano devia estar aqui. Não, ele não devia estar aqui. Eu devia estar aqui. E você devia estar aqui. Como estão os nossos relacionamentos? Como nós tratamos aqueles que nos ferem? Essa semana nós estamos tendo tratamento lá na Casa por Amor. Eu estava conversando com a irmã Lenita, esposa do doutor Elias, e eu confessei um pecado para ela. Eu disse que eu tinha, ou eu achava que eu tinha, muita facilidade para perdoar. Mas que uns anos para cá, eu percebi que, usando aí um meme da internet, o meu coração é peludo. O coração é duro. Duro. E aí, a irmã Lenita respondeu imediatamente: isso é péssimo, né, pastor Camilo? Porque isso não se espera de um cristão, quanto mais de um pastor. Aí, como diz o texto aqui, para que se cale toda a boca. E eu fiquei de boca calada. Perdoar. Perdoar não é esquecer. A gente não vai esquecer. Perdoar é não se vingar e esperar na justiça de Deus. E não é orar o salmo imprecatório de Davi, que ele disse: Senhor, quebra-lhes os dentes. Não, isso aí não é para a gente. Esses salmos imprecatórios se cumprem em Jesus. Os dentes dos inimigos de Jesus vão ser quebrados. A nós, irmãos, a mim, a você, a nós que professamos o nome de Cristo, o que cabe é: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver nu, vista ele. Porque assim você vai amontoar brasas vivas sobre a consciência dele. Jesus disse: orai, orai pelos que vos perseguem. O caminho do cristão é o caminho da reconciliação. É o caminho do perdão. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Efésios: não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Se eu vou dormir amargurado, eu fui dormir agarrado com Satanás. Eu acho que não é legal isso, né? Aí depois você fica: meu Deus, que barulho é esse? Eu vi um vulto, a cadeira se mexeu sozinha, acordou com um pesadelo. Aí vai ligar para o pastor, você diz expulsar o demônio. Irmão, o demônio não vai sair enquanto tu não perdoar. Às vezes, o exorcismo é perdoar. Porque onde está o perdão, está Cristo. Jesus disse: se não perdoares, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. O caminho do regenerado é o caminho da paz. Mas uma última reflexão, queridos, para concluirmos essa meditação. Ninguém será justificado por obras da lei. E é comum, depois de ouvirmos uma mensagem como essa, nos sentirmos culpados. E existe um grau em que sim, nós devemos nos sentir culpados, porque transgredimos, porque somos pecadores. A gente fica com a boca calada mesmo, tem que ficar com a boca calada mesmo. Todavia, quando Paulo diz: ninguém será justificado por obras da lei, ele está preparando o caminho para começar a nova sessão da carta, que é a doutrina da justificação pela fé, que semana que vem o texto será exposto aqui. Mas eu não quero terminar essa mensagem sem dizer para você o seguinte. Aliás, foi John Wesley. John Wesley tinha uma companhia de pregadores
Uma vez perguntaram para ele como pregar. Ele disse aos seus discípulos, aos seus cooperadores: preguem a lei, preguem a lei. E depois que os seus ouvintes estiverem sob convicção de pecado, anunciem a graça. Preguem a lei, mas depois anunciem a graça. Porque a lei nos mostra a nossa doença, mas a graça é a cura. Você pode ser como eu, um grande pecador. Talvez você seja como eu, alguém que luta às vezes com dificuldade de perdoar. Alguém que tem um coração duro. Alguém que sofreu tanto na vida, que passou a acreditar que para aguentar a vida tinha que ser assim, insensível, tinha que ser assim, duro. E aí você maltrata as pessoas, aí você despreza as pessoas, aí você agride as pessoas. E você ouviu isso hoje, isso lhe confrontou, isso lhe fez sentir mal, e se fez, bendito seja o Senhor, mas não apenas se sinta mal, não apenas nos sintamos tristes com os nossos pecados. Corramos para a cruz de Cristo, irmãos. O Senhor nos aceita não por causa das nossas perfeições. O Senhor nos aceita não por causa das nossas boas intenções. O Senhor nos aceita não por causa da nossa obediência. O Senhor nos aceita porque Cristo obedeceu a lei perfeitamente por nós. E Cristo na cruz foi castigado pelos nossos pecados. E todo aquele que nele crê será perdoado, será justificado. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos 1 Coríntios: nele, em Cristo, nele nós somos justificados e nós somos santificados. Meu irmão, Cristo é a sua justiça, Cristo é a sua santidade, Cristo é o seu Salvador. E se você for a Ele e disser: purifica-me, Ele te purificará. E se você for a Ele e falar: tira-me de debaixo do pecado, você poderá viver aquela realidade que Paulo disse também aos Romanos: vocês já não estão debaixo do pecado, vocês estão debaixo da graça de Deus. Por isso o pecado não vai ter poder sobre vós. O cristianismo não é apenas uma mensagem para deixar você culpado. O cristianismo é uma mensagem que aponta a minha e a sua transgressão, mas que aponta também o nosso Salvador. Alguém disse que quando nós olhamos para os outros, nós nos iludimos, nós nos decepcionamos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós entramos em desespero. Mas quando nós olhamos para a cruz de nosso Senhor Jesus, nós encontramos a esperança. Olhe para a cruz do Senhor Jesus. Olhe para aquele que morreu e ressuscitou por você. Olhe para aquele que é a sua justiça. E você poderá viver o que o apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo é nova criatura. Agora, pois, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E o Espírito Santo pode fazer com que você, que talvez como João e Pedro uma vez falaram: Senhor, Tu queres que nós oremos para que caia fogo dos céus sobre os samaritanos? Tiago e João falaram isso. Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são? Boanerges, filhos do trovão. Vocês não sabem quem vocês são. Mas depois esse João veio se tornar o apóstolo do amor. O Senhor transforma corações. O Senhor, o Cristo ressuscitado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador dos pecadores, Ele transforma corações, nos tirando de debaixo do pecado e nos colocando debaixo da sua graça. Você só vai para o inferno se você disser não para Cristo, pois Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você é um pecador, mais do que você imagina, mas você é amado, muito mais do que você sonha. Vamos orar? Convido aqui o nosso pastor, reverendo Alcedi, para nos conduzir em oração. Enquanto isso, de olhos fechados, busquemos o Senhor.